E aí, minha amiga, mais um dia nosso, das nossas aulinhas. Quero pedir, por favor, que você se apresente, diga especialmente de onde você está falando, um pouquinho da sua experiência, ou se você vai falar na sua apresentação, mas também quero agradecer, Patrícia. A gente se encontrou num congresso, e aí, quando você terminou sua apresentação, olha aí, onde é que eu vou convidar para ela falar também aqui para a gente complementar cada vez mais experiências, né, do nosso Nordeste, do nosso Norte, do nosso país, porque muitas vezes a gente já está fazendo muita coisa legal e a gente não se conhece, né? Então, queria agradecer esse momento que você está tendo aqui para dividir com a gente. A palavra é sua, minha querida. Obrigada, gente. Bom dia. Então, desde já eu agradeço a oportunidade, né? Primeiro que é um grupo que super nos fortalece, porque tem dia que a gente cansa, né? Às vezes a gente tem a impressão que a gente está remando sozinho, e aí quando a gente vê todo esse bando de maluco também que acredita na mesma causa, que se dá as mãos e fala, bora que é possível, isso realmente faz a energia, a esperança ser renovada. Então, muito obrigada aqui por esse espaço, desde já. Eu sou Patrícia, eu sou médica, intensivista pediátrica e paliativista também. Eu moro aqui em Belém do Pará, trabalho na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que é o nosso grande hospital de referência materno-infantil para a região. A Santa Casa tem 60 leitos de UTI neonatal, 30 leitos de UTI pediátrica e 30 leitos de UCI, além das unidades de internação de enfermaria de pediatria. Então, por aí você já imagina o tamanho do nosso problema por aqui, né? Então, diante dessa realidade, que é muito comum a todo mundo, o aumento realmente cada vez maior do número de crianças com condições crônicas complexas, com essa neonatologia gigante aí de 60 leitos, 20 leitos até então de UTI pediátrica, no estado continental, o nosso principal desafio realmente era a deshospitalização, né? Era a gente conseguir tirar essas crianças do ambiente hospitalar e devolver para o território, até porque a gente tem aqui a questão dessa extensão geográfica muito grande, de muito território líquido, de muito vazio assistencial, porque eu tenho a pior demografia médica do país em algumas áreas aqui, sobretudo na região do Marajó. Enquanto a gente tem 6,8 médicos para cada 1.000, aqui a gente tem 0,3 para cada 1.000. Então, assim, não existe realmente. Então, eu tenho uma rede de assistência em saúde ainda mais fragmentada. Então, o nosso grande desafio aqui foi realmente pensar que alternativas nós teríamos para conseguir tirar essas crianças do ambiente hospitalar. Porque a gente não pode normalizar menino morando dentro do hospital, né, gente? Por 10, 12 anos e achar que isso é normal e falar em qualidade de vida. Então, o grande desafio realmente foi isso, e é um pouquinho dessa experiência que a gente realmente vai compartilhar com vocês hoje. Todas as fotos são autorizadas, tá, gente? Eu costumo brincar que, na verdade, quando as mães sabem que a gente vai fazer alguma apresentação sobre o tema, elas pedem para que as fotos delas e dos filhos sejam compartilhadas, para que possam inspirar outras famílias e outros profissionais de saúde, para que a gente realmente não normalize criança morando dentro do hospital. Então, aqui a gente vem contextualizar um pouquinho, né? A gente está tendo essa mudança do perfil epidemiológico na pediatria. Então, a gente tem um número cada vez mais crescente desse perfil de crianças com dispositivos, dependentes de tecnologia, realmente do lado de fora. E tudo isso aí é fruto dessa redução da mortalidade. A tecnologia avançou, essa sobrevida de fato aumentou, e agora a gente tem gerado um perfil crescente dessa população aí de criança crônica complexa, e a gente precisa, na verdade, nesse momento, enxergar como melhor cuidar deles, porque até então eles não existiam. Nesse último final de semana, a gente está fazendo aqui uma pós, como se fosse um curso de aperfeiçoamento em bioética clínica, deliberação moral e bioética clínica dentro da Santa Casa, com o professor Josimário, que vocês devem conhecer, e nós acabamos trazendo um caso especificamente para poder conversar sobre, e a fala dele foi exatamente isso: nós produzimos e agora a impressão que a gente tem é que parte da sociedade quer simplificar o que é muito complexo, né? E que muitas vezes eles acabam chamando a equipe do cuidado paliativo
com a intenção de limitação de suporte para esse perfil de crianças, sobretudo quando é uma criança com encefalopatia, né, gente? É uma criança que era uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, que graças à tecnologia a gente aumentou a sobrevida dela, muitas vezes a gente consegue desmame ventilatório, mas que ela está cheia de dispositivos ali, que compactua muito pouco, muitas vezes, né, que realmente acabou ficando com uma sequela neurológica grave, e que a gente percebe que, infelizmente, a intenção da equipe, quando chama uma interconsulta de cuidado paliativo, é de que a gente chegue lá e vai limitar tudo que é suporte e, infelizmente, decrete uma sentença de morte para essa criança. E, felizmente, né, a gente realmente tem esse cuidado de fazer a educação dessa equipe e mostrar que o que eu preciso, na verdade, é devolver essa criança para o local adequado de cuidado, que com certeza não é mais o hospital quando ela não se beneficia mais dele. E aí, dando um passinho atrás, já que a gente está falando de criança crônica complexa, a gente precisa realmente entender quem é essa criança, né? Então, aqui a gente tem um grande grupo da CRIANE, que são as crianças com necessidades especiais de saúde, que acabam englobando, né, tanto a criança crônica complexa quanto a criança dependente de tecnologia e a criança em condição catastrófica. Quem é essa criança em condição catastrófica? Essa daqui é aquela que a gente está habituado, que chega para nós todos os dias nas UTIs, né? Que são as crianças geralmente com condições agudas, que vão, de fato, se beneficiar desse cuidado de terapia intensiva e que a gente está habituado a manejar já há alguns anos. As crianças dependentes de tecnologia já são essas que acabam realmente precisando aqui dos dispositivos em si, de tráqueo, de gastrostomia, né? Que também somos nós que produzimos à medida que essa tecnologia médica realmente vai avançando. Quando eu falo de criança crônica complexa, eu estou falando aqui de um perfil de crianças que já tem disfunções orgânicas, né, que eu tenho aí alteração de pelo menos 2 sistemas e que eu tenho uma temporalidade. Então, são crianças que têm aí realmente pelo menos 12 meses de acometimento dessa doença, e aí é esse perfil de criança que eu estou chamando aqui de criança crônica complexa. Um outro ponto que a gente também precisa levar em consideração aqui é que cada vez que eu falo de uma criança crônica complexa, eu estou falando realmente de uma condição que vai acompanhar essa criança aí ao longo da vida, muitas vezes ameaçando a vida. Eu tenho uma criança estável, mas que pode ter uma intercorrência aguda, que pode ser ameaçadora da vida, e não tem como eu não olhar para essa criança e enxergar que o cuidado paliativo precisaria trabalhar junto, né? Realmente de toda a terapia modificadora de doença. E aí a gente vem relembrando que esse tratamento do cuidado paliativo ele deve ser oferecido o mais precoce possível. Então, identifiquei que eu tenho uma criança com uma doença ameaçadora à vida, uma doença crônica, uma criança crônica complexa, dependente de dispositivo, que requer um cuidado maior dessa família. A rigor, a gente do cuidado paliativo deve ir acompanhando aí em conjunto, até para que eu desenvolva consciência prognóstica nessa família e nessa equipe de saúde que está cuidando dessa criança, né? Para evitar esses chamados aí no intuito de limitação de suporte muitas vezes. Então, é claro que quanto mais precoce eu abordar, melhor será o meu guarda-chuva de proteção ao longo da caminhada de adoecimento dessa criança e dessa família. Eu acabei trazendo um estudo aqui do pessoal do Rio Grande do Sul, que eles acabaram comparando, é um estudo que foi feito com 289 crianças, gente, numa unidade de transição, tá? Era uma unidade que o objetivo principal realmente era a deshospitalização, né? Eles trabalhavam muito a questão da deshospitalização, e eles acabaram comparando os dois perfis. Sobretudo com relação à média de impermanência e a número de reinternações de uma criança da pediatria geral com uma criança crônica complexa que tinha dispositivos, tá? Então, o que é que eles observaram? Que a média de internação dessa criança dependente de tecnologia, e eles consideraram aqui dependência de tecnologia, uma criança que tinha gastrostomia, traqueostomia ou que fazia uso de ventilação não invasiva em domicílio, tá? E eles observaram que a média de permanência desse perfil de criança aqui, dependente de tecnologia, era de 8 dias, comparado a 5 dias da criança que não tinha dispositivos. Quando eu falava em reinternação, a gente via também que a taxa de reinternação
desse perfil de paciente dependente de tecnologia era maior, 22,6% contra 13% do outro, né? A minha funcionalidade também dessa criança dependente de tecnologia era habitualmente mais baixa quando eu comparava da funcionalidade da pediatria geral, 61% contra 80%, mostrando também que esse perfil de criança ele já era mais elegível, tinha mais critérios de elegibilidade para acompanhamento do cuidado paliativo, quando eu comparo com um grupo não dependente de tecnologia, tá? Então, aqui mostra para a gente realmente que é uma realidade que eu preciso enxergar para tratar e planejar de forma adequada. Quando eu olho para o perfil epidemiológico dessas crianças dependentes de tecnologia que internaram nesse serviço, o que foi observado? Com relação à faixa etária, eles viram um boom aqui de internação em crianças entre 6 e 10 anos, seguido de um boom aqui de crianças e adolescentes de 11 a 15 anos. E quando eu olho para sistemas acometidos, realmente as crianças que têm encefalopatia, que têm acometimento neurológico, né, tem aqui uma prevalência maior nas reinternações, seguida também de crianças que têm disfunções ou acometimentos respiratórios, tá? Então, isso acabou mostrando para a gente que eu preciso fazer a transição adequada de cuidado, né, do ambiente hospitalar para o domicílio, mas especificamente olhando aqui para a região norte, sobretudo para o estado do Pará, o que é que a gente observou de dificuldade, de desafio que precisava ser vencido para que essa deshospitalização segura realmente acontecesse? A questão da fragmentação do cuidado, né, como eu falei para vocês, a nossa rede é muito fragmentada. Eu tenho áreas que não têm cobertura aqui do Melhor em Casa, especificamente olhando para a região das ilhas aqui, gente, principalmente para a região do Marajó, eu tenho, além dessa fragmentação da rede de assistência, da demografia médica muito ruim, eu tenho uma densidade populacional também ruim, mostrando que mesmo a política pública que existe, olhando para a atenção primária e olhando para o Melhor em Casa, para nós aqui na região, ela não é adequada. Porque para eu poder conseguir uma cobertura de densidade populacional, que a própria equipe do Melhor em Casa acaba me pedindo, aqui eu não consigo, porque eu estou falando de muitos quilômetros rio adentro para poder conseguir essa cobertura, né? Aqui na região do Marajó, eu tenho uma casinha aqui com 10, 20 pessoas, eu tenho, tipo, 5, 10 quilômetros adentro, uma outra casinha com mais 10 pessoas ali, né? Então, para eu conseguir fazer essa cobertura populacional, às vezes é inviável. Eu não vou conseguir chegar no mesmo dia, por exemplo, para cobrir 40, 50 pessoas. Eu não consigo fazer isso em 24 horas andando de barco, dadas as distâncias realmente pela extensão geográfica. Então, assim, essa fragmentação para nós, ela é uma realidade, tá? A dependência tecnológica, né? Quando eu estou falando de uma casinha, de uma população ribeirinha, de uma região que ficaria como uma espécie, só para vocês entenderem, assim, a gente fazer uma analogia, uma zona rural desse ribeirinho, digamos assim, muitos quilômetros adentro, eu não tenho energia elétrica, eu não tenho condições mínimas, é uma família que está isolada no meio da mata, cercada por rios, que sequer tem um vizinho para poder pedir apoio, né? Eu não tenho uma rede de saúde estruturada pela fragmentação, sem cobertura realmente do Melhor em Casa, muitas vezes da APS, que está muito distante, sem ter um vizinho e uma rede de apoio real, né, para me ajudar nessa assistência, se eu tiver alguma intercorrência, num paciente que está dependendo de tecnologia. Como eu mando um menino desse, que tem traqueostomia, que precisaria ser aspirado, se eu não tenho energia elétrica nesse domicílio, né? Então, de fato, a gente precisa olhar isso. E diante de toda essa fragilidade, é claro, o despreparo do cuidador. Então, quando a gente fala de deshospitalização, a gente precisa falar de deshospitalização segura. Eu preciso tirar essa criança e devolver para o território, mas eu preciso ter segurança realmente nesse processo. E é claro que esse cuidado, esse preparo, essa educação para a alta desse cuidador, ela é extremamente importante. E como que eu vou falar de segurança desse cuidador se eu estou falando, né, de situações aqui tão adversas que eu preciso manejar e estruturar primeiro para que eu tenha, de fato, essa alta segura? Então, quando eu falo de complexidade clínica, né, de criança crônica complexa, eu preciso
fortalecer que a complexidade clínica, ela não é dependência, né, não é sinônimo de dependência de morar no ambiente hospitalar, mas eu também preciso ter o cuidado e a ciência de que eu preciso preparar todo este ambiente para que essa criança realmente consiga sair com segurança. E, claro, para essa deshospitalização segura acontecer, eu preciso que essa criança tenha uma estabilidade, né, clínica mínima aí, que a gente tem, inclusive cartilhas, né, tem o e-book da deshospitalização segura, que a gente acaba utilizando muito ele como base realmente para isso acontecer. Então, eu tenho critérios mínimos estabelecidos para considerar uma estabilidade clínica real. Eu preciso ter, né, pelo menos 2 cuidadores treinados no manejo dessa criança, e esses cuidadores precisam estar seguros para assumir esse cuidado domiciliar, até porque senão a gente passa a ser cruel, inclusive, né, gente? Porque essa criança está no ambiente hospitalar, onde eu tenho toda uma equipe multidisciplinar somando saberes nesse cuidado, e de uma hora para outra a gente vai transferir todo esse cuidado para a mãe, muitas vezes, que a gente sabe que é a principal cuidadora e única cuidadora de fato, né? Ela sozinha vai precisar arcar com todo um cuidado que até então era feito por toda uma equipe de saúde. Então, a gente precisa, de fato, que esse cuidador se sinta seguro para a continuidade desse cuidado em casa. E eu preciso realmente essa continuidade segura, falando enquanto rede, para que essa criança saia, todo o meu social também precisa estar adequado. A gente brinca aqui, quando reúne a equipe multi para falar de uma deshospitalização, que, como a gente tem os rios aqui, né, gente, a gente fala, estamos numa canoa, praticando canoagem. Toda a equipe precisa somar saberes e remar na mesma direção para que essa canoa consiga sair do lugar. E olhando para essa nossa realidade aqui, quem está ali na proa, na ponta, me dando rumo, é o assistente social, gente. Por quê? Se eu não tiver todo esse contexto social organizado e articulado, se esse assistente social e essa psicóloga não conseguir, de fato, olhar para esse domicílio tem infraestrutura mínima para receber essa criança, olhando parede mesmo, olhando o chão, né, olhando se eu tenho energia elétrica, olhando se eu tenho garantia de transporte sanitário, olhando se eu tenho uma rede mínima para essa criança realmente transitar se tiver alguma intercorrência. Então, o nosso primeiro passo aqui, enquanto Estado, foi esse: olhar para qual é o município dessa criança. Dentro desse município existe uma rede mínima para ela transitar se houver alguma intercorrência após essa deshospitalização, e infelizmente nós precisamos também dar passos atrás e construir essa rede mínima. Então, assim, eu vou para Bragança, que é um município que dista 215 quilômetros e que tem uma estrutura até boa, tá, gente? Mas dentro desse município lá, onde esse paciente vai, né, o território dele de fato, eu tenho cobertura do Melhor em Casa, eu vou articular aqui com a atenção primária e dizer que eu estou devolvendo para o território e já fazer essa ponte, trazendo a APS para dentro do hospital, porque são crianças, gente, que muitas vezes o Melhor em Casa te diz, não, eu não vou aceitar, mas eles estão te dizendo não porque eles não sabem como cuidar. Eles não sabem manejar dispositivo. Muitas vezes é a mãe que vai ensinar esse profissional de saúde o manejo com a tráquea, o manejo com a gastrostomia. Então, nós aprendemos aqui que a gente tem que chamar esse pessoal da APS e da domiciliar para dentro do hospital nessa transição de cuidado. Então, eles vêm para dentro da Santa Casa, eles ficam em média 2 a 3 semanas ali aprendendo o manejo e compartilhando o plano de cuidado desse paciente para que a gente consiga depois fazer uma deshospitalização realmente segura. Eu preciso garantir um transporte sanitário. Se esse paciente ele precisa voltar para nós, porque a gente não conseguiu instituir ainda dentro da rede do Estado, para onde esse paciente vai para trocar dispositivo. Então, quando ele sai, a Santa Casa absorve. Existe um ambulatório do egresso, que ele volta mensalmente para ser avaliado pelo nosso pediatra, e agora a gente está ampliando esse ambulatório para que eu tenha o pediatra avaliando, o enfermeiro, o assistente social e o psicólogo juntos, para que ele diminua o número de vezes que ele precisa sair do município. Então, ele vem para cá, ele é avaliado por essa equipe multidisciplinar e a gente programa durante essa avaliação as trocas de dispositivos para ele, tá? Mas se ele tiver alguma intercorrência aguda, para onde que ele vai? Às vezes o município não tem uma UPA, às vezes ele não tem um serviço de urgência. Então, nós conseguimos articular com a Secretaria de Saúde de Estado. Aqui tem um pronto-socorro estadual,
né? Então, é um pronto-socorro do Estado que é gerido por um OS. Então, a gente fez um termo de cooperação, digamos assim, da Santa Casa, que isso acabou se estendendo para os demais hospitais da rede, que esse paciente crônico complexo, que sai com dispositivos, se no município dele a gente não conseguir estabelecer um serviço de urgência para ele transitar, ele vem para esse hospital. Ele vem para esse pronto-socorro estadual, que vai acolher todo mundo, vai prestar o primeiro atendimento, e se de fato houver necessidade de internação, eles devolvem para a gente enquanto Santa Casa. Eles fazem contato, fazem a IH e a gente absorve esse paciente, tá? Então, é por isso que eu brinco que é a canoagem com o serviço social ali na proa, dizendo para a gente qual é o momento adequado e mais seguro para que esse paciente realmente consiga sair do hospital, tá? Quando eu falo de deshospitalização, gente, eu preciso olhar que não é boa prática apenas. Eu preciso pegar o contexto bioético da deshospitalização, né? Quando eu falo de manter um paciente pediátrico preso no hospital, eu preciso olhar que eu estou atentando contra a qualidade de vida. Porque por mais boa vontade que todos nós tenhamos, de tentar trazer uma rotina mínima para dentro do ambiente hospitalar, comemorando aniversário, celebrando as datas festivas, permitindo visita dos avós, visita dos irmãos, nunca será igual a ter esse paciente vivendo como uma criança fora do ambiente hospitalar. Então, quando eu falo de uma hospitalização de uma criança crônica complexa, muitas vezes por falta de condições sociais ou de rede estrutural para recebê-la fora do ambiente hospitalar, eu estou falando de qualidade de vida que, será que de fato é adequada para uma criança? Será que eu estou garantindo direitos do ECA quando eu mantenho uma criança hospitalizada sem necessidade, né? Uma criança que poderia estar no seu território de volta? Eu estou falando de autonomia familiar. A gente sabe, aqui na nossa realidade, 70% dessas crianças elas são do interior do estado. Muitas vezes são mães que já têm outros filhos e que distribuem os meninos na casa dos vizinhos, na casa dos parentes, para poder cuidar desse que está internado numa internação realmente prolongada, né? Muitas vezes essa mãe, ela deixa a única fonte de renda do lado de fora, ou porque ela perde o emprego, porque ela falta, né, gente? Porque ela está internada junto com o menino, ou porque ela era autônoma e ela deixa de ter essa produção dela do lado de fora e, consequentemente, deixa de ter essa fonte de renda. Então, como que eu falo de autonomia familiar numa família que se desfaz? Porque muitas vezes os pais vão embora, essa mãe fica sozinha com os meninos sozinha para dar conta, distribuindo os demais filhos com vizinhos e parentes para poder se dedicar para esse que está dentro do ambiente hospitalar, né? Então, eu tenho aí realmente essa questão desse impacto econômico e emocional nesse núcleo familiar que é desfeito. Eu preciso olhar para a justiça distributiva de recursos de saúde. Quando eu mantenho essa criança no ambiente hospitalar, uma criança, lógico, que já teria condições, né, de estar no seu domicílio e que muitas vezes não está por falta da condição social que eu preciso estruturar antes, por falta da equipe sair da zona de conforto e enxergar que é possível. Então, a partir do momento que eu mantenho esse leito ocupado, algum paciente agudo que de fato se beneficiaria dele está ficando do lado de fora, né? Então, eu preciso olhar para a questão da justiça distributiva do recurso e garantir o acesso realmente a esse cuidado domiciliar, tá? Claro, voltando de novo, que para uma deshospitalização segura eu preciso de uma rede minimamente estruturada para isso. E quando eu falo de rede, gente, é claro que a rede de saúde ela é extremamente importante, mas eu preciso trazer para junto a assistência social. Eu preciso que essa rede, que o SUAS também esteja estruturado e seja acionado para atender essa criança, para que eu consiga, de fato, deshospitalizá-la, tá? Então, eu falo do CRAS, eu falo de garantia dos benefícios aqui do BPC, eu falo de garantia de transporte sanitário. Então, é por isso que a gente brinca que a assistente social está ali na proa da minha canoa, me dizendo realmente que está atuando nesse aspecto aí do biopsico também e vai sinalizar para mim qual é o meu momento de segurança, uma vez que o meu paciente já está estável clinicamente, eu sei que essa parte já está ok.
E um outro ponto que a gente também precisa trabalhar é olhar para essa comunidade como uma grande rede de apoio. No Rio, a gente tem a experiência das comunidades compassivas e a gente precisa expandir isso para o restante do país, porque quando eu olho para essa minha população ribeirinha aqui, eu preciso ter uma comunidade que se fortaleça e que auxilie também nesse cuidado, até para que essa mãe, de fato, não fique isolada, né? Então, eu preciso estruturar essa rede de saúde, de assistência social e uma comunidade compassiva real para que eu consiga uma deshospitalização cada vez mais segura para as nossas crianças. De novo, batendo na tecla da deshospitalização responsável, né? Eu preciso buscar aqui estabilidade clínica, eu preciso olhar para a funcionalidade, gente. Quanto mais baixa é a funcionalidade dessa minha criança, dependente de tecnologia, maior será a sobrecarga desse cuidador. E eu preciso olhar para isso e ampliar essa minha rede para que eu garanta uma deshospitalização segura. Eu preciso integrar o hospital e o território, essas equipes precisam se falar, essa rede precisa deixar de ser fragmentada para que a continuidade do cuidado de fato aconteça. Eu preciso de uma residência adequada, né? Como que eu vou mandar esse menino tracostomizado para casa, que vai precisar ser aspirado, se eu não tenho energia elétrica nesse local? Então, eu preciso também olhar com carinho para isso. 2 cuidadores treinados, porque essa cuidadora única, ela pode adoecer, ela pode morrer, ela vai precisar sair para resolver problemas, e quem vai precisar, quem é que vai ficar com essa criança enquanto essa cuidadora estiver ausente? Então, aqui a gente realmente adota a prática de pelo menos 2 cuidadores treinados para conseguir mandar essa criança para fora do hospital. Garantia de equipamentos e insumos. Depois de anos brigando, a gente conseguiu também já estabelecer um fluxo para isso, tá? Então, hoje, o meu SOD, que é o serviço de oxigênio domiciliar, é ele que também fornece o aparelho de ventilação mecânica para essas crianças que precisam de ventilação mecânica, e eu sei que o meu tempo para liberar isso é de 2 meses dentro do estado. Então, a partir desse momento, do momento que essa criança chega para mim, que a gente faz toda essa articulação social e que eu penso numa deshospitalização, eu já aciono o SOD, porque eu sei que o meu delay vai ser de 60 dias. E, enquanto isso, eu vou trabalhando a estabilidade clínica, a educação do cuidador, tudo em paralelo. Eu sei que para o meu município liberar os meus insumos, o meu delay é de 30 dias. Então, quando eu enxergo essa possibilidade real de deshospitalização, eu já envio um e-mail para a Secretaria de Saúde dizendo, olha, daqui a 30 dias esse menino já vai estar no teu território. Então, você já precisa garantir os insumos para essa continuidade de cuidado. Então, nós conseguimos aprender e enxergar quais são os tempos para as coisas acontecerem aqui dentro do estado do Pará. Então, a gente já vai fazendo um plano antecipado de cuidados real e disparando e-mails e acionamento de fluxos assistenciais para que essa criança realmente consiga sair de alta nesse período que a gente realmente definiu para essa alta segura, tá? E um outro ponto muito importante, como a gente está falando de um perfil novo, que muitas vezes essa equipe que está na ponta, na APS, no domicílio, não sabem manejar, a gente precisa fazer a navegação e o monitoramento desse paciente. Então, a gente, enquanto Santa Casa, tem a nossa planilha de acompanhamento. A gente liga para essa família para saber como está, até para acompanhar se aconteceu intercorrência ou não, para saber se essa alta de fato foi segura, para saber taxa de mortalidade desses pacientes, porque às vezes sai e se perde e a gente não sabe o que está acontecendo com a criança e com a família. A gente não sabe se a alta de fato foi segura. A gente não sabe se ao invés de promover qualidade de vida, a gente acabou agregando sofrimento adicional para a criança e para a família. Então, a navegação, o monitoramento, gente, é extremamente importante. E contextualizado, a gente vai trazer para vocês, de fato, qual é a experiência da nossa unidade, tá? Então, a Santa Casa é o hospital de referência materno-infantil no estado, com 60 leitos de UTI NEO, 30 leitos de UCI, 20 leitos de UTI pediátrica. E o que é que acontecia? Não diferente do que acontece no resto do país inteiro, 60% dos meus leitos de UTI pediátrica estavam ocupados com criança crônica complexa dependente de ventilação. Então, eu não conseguia girar leito. E aí, o Estado recebendo judicializações, porque as crianças agudas estavam morrendo do lado de fora sem conseguir ter acesso aos leitos de UTI pediátrica. E aí, nós pensamos, uma solução é unidade de transição. Vamos abrir uma unidade onde a gente possa concentrar esse perfil de pacientes
abrir leito para as crianças agudas nas unidades de terapia intensiva, e essas crianças dependentes de tecnologia vão para uma unidade específica, onde o objetivo do cuidado será a deshospitalização. E assim nasceu a UTI São Cosme, tá? Então, a UTI São Cosme, ela é uma UTI que tem 10 leitos, voltadas especificamente para crianças crônicas complexas, 90% delas dependentes de ventilação mecânica. Essas 3 fotos, gente, são fotos de 3 crianças que apresentam a mesma doença. Os 3 têm amiotrofia espinhal tipo 1, tá? Numa linha do tempo diferente. O Renan, quando eu voltei da residência em 2004, o Renan já estava na UTI pediátrica da Santa Casa há 1 ano. O Renan, ele teve diagnóstico clínico de amiotrofia espinhal, porque na época a gente não conseguia fechar diagnóstico laboratorial, diagnóstico com teste genético. O Renan, ele viveu dentro da UTI pediátrica da Santa Casa, que na época era um cubículo que tinha 4 leitos, né? E que na verdade, nasceu de forma muito interessante, porque a Santa Casa só tinha maternidade e UTI neonatal, e aí chegou uma criança de 5 meses em franca insuficiência respiratória, um neonatologista na época falou, não vou deixar morrer por falta de intubação. Intubou e botou o menino de 5 meses dentro da UTI neonatal num sábado de dia. Então, é claro que foi um quiprocó, Deus nos acuda. Ele foi chamado na presidência na segunda-feira, ele falou, não vou deixar morrer, se não querem que eu faça de novo, abram um espaço para que eu consiga cuidar das crianças. E aí, assim, cederam um espaço físico para ele. Ele comprou do próprio bolso 3 aparelhos de ventilação mecânica, 3 computadores, na época, isso era 2003, tá, gente? E aí, botou esses computadores para funcionar como um monitor multiparamétrico, e foi assim que nasceu a UTI pediátrica da Santa Casa. Eu cheguei 1 ano depois disso daí, começamos a doidice de estruturar, de fato, uma UTI pediátrica, que só nasceu, de acordo com a RDC, em 2011. Então, foram 7 anos de caminhada. E o Renan viveu nesse espacinho pequeno de 4 leitos por 7 anos. Em 2010 para 2011, o Renan faleceu. Aí nós tivemos a criança de baixo, a Analice. A Analice chegou para a gente com 6 meses de idade, né, uma pneumonia com insuficiência respiratória, foi entubada, não conseguia desmamar, percebemos que ela era hipotônica, a gente já tinha a experiência do Renan, imaginamos que podia ser uma nova amiotrofia espinhal. Em 2011, a gente já tinha uma neuropediatra lá que conseguiu fazer, né, o exame para ela e fechou, de fato, né, com diagnóstico laboratorial, né, genético de amiotrofia espinhal tipo 1. A Analice viveu na Santa Casa por 12 anos, gente. Era uma família super esclarecida, o pai era vereador no município dela, judicializou para levar essa criança para casa e a juíza indeferiu, alegando que o município não tinha infraestrutura para cuidar dessa criança lá. E a Analice viveu na Santa Casa por 12 anos. Com 10 anos de idade, a gente estava trabalhando já o cuidado paliativo há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e de tanta gente falar, porque os nossos rounds multidisciplinares, a família participa, tá? A gente discute com a equipe e chama a família junto, para participar daquela discussão dentro das UTIs. A mãe ouvia falar de cuidado paliativo todo dia. Então, com 10 anos e meio, mais ou menos, né, 2 anos ouvindo falar de cuidado paliativo, a mãe dela pediu para me chamar para conversar, me pedindo para convocar uma reunião com a equipe da UTI. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Teve algum evento? Ela falou, não, doutora, a gente todo dia tem a chance de ir e vir para casa. Vocês vêm e voltam, né, do trabalho. Ela falou, mesmo eu, que sou mãe dela, eu fico com ela um período e eu volto para minha casa para cuidar dos meus outros filhos. A Ana não. A Ana está há 10 anos olhando para essa parede branca, vendo todo mundo chegar e sair, e ela continua aqui. A gente não consegue tirar ela aqui de dentro. Ela falou, então, o que eu estou pedindo não é que vocês abandonem a minha filha, mas que a gente faça um cuidado adequado, porque ela já estava realmente naquele declínio ali funcional, fazendo infecções de repetição, até porque ela era colonizada por bactéria multiresistente, né? E aí era aquela agonia e acesso e muitas drogas, e escalando antibiótico, e volta para a ampicilina de novo, e ficava naquele negócio. Ela falou, então eu só quero que vocês olhem para isso, que quando realmente a equipe perceber que não existe mais um cuidado que realmente vai beneficiá-la, que a gente permita que a Ana parta.
E depois dessa conversa, a Ana Alice fez mais 3 choques sépticos e no último, realmente, ela teve falência de tratamento antimicrobiano. E aí foi desescalonado, droga vasoativa, retirado, desculpa, antibiótico e terapia, e a Ana realmente faleceu com sintomas controlados. Mas a mãe que precisou chamar nossa atenção para isso, tá, gente? E a outra criança é o Abraão. Então, a Ana Alice, ela viveu de 2011 a 2023 com a gente dentro da UTI da Santa Casa. E o Abraão é uma criança de amiotrofia espinhal que teve diagnóstico em 2023 e que recebeu alta em janeiro de 2025. Diferente dos demais, ele teve direito a diagnóstico, ao tratamento, porque aí a gente já tem tratamento modificador de doença, e a deshospitalização. Ele recebeu alta em ventilação mecânica, mas conseguiu voltar para o território dele, tá? Então, eu trouxe a amiotrofia espinhal porque são 3 crianças com o mesmo diagnóstico, em linha do tempo diferente, onde foram oportunizadas realmente, né, de formas bem diferenciadas, trazendo qual é o nosso papel enquanto equipe de saúde. Então, essa unidade de transição, gente, ela funciona há pouco mais de um ano, tá? Ela foi aberta em março de 2025 e eu trouxe dados até março de 2026. Então, nessa unidade foram admitidas 63 crianças. Nós conseguimos deshospitalizar 30 dessas 63. 23 óbitos, parece muito, né? Mas lembrem que é uma unidade de cuidado paliativo, tá? São crianças aqui realmente com doença avançada, onde realmente essa morte ela era esperada. 8 transferências externas por conta de repatriamento. Então, naquelas crianças onde o serviço social identificou que seria impossível voltar para o domicílio, nós articulamos com essas famílias para tentar ampliar a rede de apoio e um maior conforto para essas mães, que elas fossem hospitalizadas num hospital mais próximo ao território delas. Então, elas foram repatriadas de fato, tá? E dentro disso aqui também, nós tivemos 3 extubações paliativas, tá? Então, 63 crianças admitidas, 30 deshospitalizadas. Quando eu olho para a faixa etária, diferente do estudo que aconteceu no Sul, que mostrou um boom entre 6 e 10 anos, e um segundo boom de 11 a 15 anos, para a gente é diferente. Como a gente tem uma neonatologia gigante, o nosso boom é até 3 anos de idade. Então, nessa unidade, eu tenho uma prevalência maior de crianças de 1 a 2 anos, tá? E quando eu olho para sistemas acometidos, eu realmente tenho um predomínio aqui de crianças com doenças neurológicas ou com sequelas neurológicas, seguidas aqui por alterações de trato gastrointestinal, né, por malformação de trato gastrointestinal, com síndrome do intestino curto, crianças prematuras extremas, com erro do metabolismo ou com síndromes genéticas, e doenças neuromusculares aqui. Quando eu olho para a média de permanência, gente, para a gente enxergar a importância das unidades de transição e, principalmente, para eu enxergar a importância de uma equipe focada na deshospitalização, a gente traz um comparativo. Em 2024, a gente fechou. A nossa enfermaria de pediatria ela tem 32 leitos, se eu não me engano. Cada enfermaria ela tem 3 leitos, então nós fechamos 2 enfermarias e nós tínhamos 6 crianças crônicas complexas internadas em 2024, tá? Todas em ventilação mecânica. Então, tentando trabalhar a questão da deshospitalização. Então, a média de permanência era de 98 dias em 2024. Em março de 2025, quando a gente mudou para essa unidade de transição específica, a nossa média de permanência já caiu para 79 dias. E agora, em 2026, a nossa média de permanência está em 55 dias. Por quê? O foco dessa equipe é deshospitalizar, tá? É trabalhar especificamente para isso. A taxa de ocupação, ano passado, a gente ficou com uma taxa de ocupação de 76%, e agora, em 2026, a gente está com uma taxa de ocupação de 96%. Apesar de eu girar mais esse leito, eu estou mantendo a minha unidade realmente mais cheia. Por quê? Porque dentro do hospital, a instituição já enxergou essa unidade, de fato, como uma unidade de transição de cuidado. Então, a gente tem pedido cada vez mais pedidos de pareceres e transferências da neonatologia para essa unidade, tá? Tanto da NEO quanto das UTIs pediátricas. Então, apesar da gente girar, ela realmente tem ficado ocupada o tempo todo.
o tempo médio para deshospitalização era absurdo, gente. Então, assim, a gente teve uma primeira criança, dependente de ventilação mecânica, que saiu ainda em 2024. Ela ficou dentro do ambiente hospitalar 1.248 dias até que essa deshospitalização de fato acontecesse, tá? Então, em 2025, com a abertura da unidade, o meu tempo médio para deshospitalizar foi 131 dias e agora, em 2026, está em 169. Isso aqui se deveu a uma criança que realmente morava em condição muito adversa e que os pais disseram que queriam levar para casa. Então, a assistência social conseguiu basicamente reconstruir a casa dessa família, né, em parceria lá com o município. Essa casa foi reestruturada, a gente precisou garantir energia elétrica, então, para isso, na verdade, a gente precisou articular um gerador para esse domicílio para conseguir realmente levar essa criança para casa. Então, isso acabou puxando um pouco a nossa média de permanência aí de deshospitalização um pouquinho para cima em 2026. Eu falei para vocês que a gente precisa monitorar essa criança, né, depois da alta. Então, qual foi a nossa taxa de intercorrência após deshospitalização desses 30 pacientes que saíram, tá? Quando eu olho para intercorrências em até uma semana após a deshospitalização, eu tive uma criança que teve intercorrência. Na verdade, essa intercorrência foi infecciosa. Ela tem um irmão de 3 anos de idade. Quando ela chegou em casa, esse menino estava com uma infecção respiratória, e aí, 72 horas depois, essa criança também teve infecção respiratória. Então, ela foi a única que teve intercorrência precoce pós-deshospitalização. E eu tive 3 crianças que tiveram intercorrências após 30 dias de deshospitalizadas, tá? Também relacionadas à infecção respiratória. Então, já chamou a nossa atenção que é algo que a gente precisa realmente ficar de olho. Na foto aqui eu tenho visita do irmão, né? Quando eu olho para essa taxa de mortalidade, gente, em 2024 eu tinha uma taxa de mortalidade desse perfil de crianças de 20%, tá? Dentro do ambiente hospitalar. Em 2025, uma taxa de mortalidade nessa unidade de 28%, e em 2026 essa minha mortalidade caiu para 16,5%, tá? Caiu por quê? Elas estão chegando mais precoce, com doenças menos avançadas, e porque nós estamos conseguindo deshospitalizar e alguns estão morrendo no domicílio por opção da família, tá? Claro que a gente estrutura a rede de saúde da região para dar esse suporte, no caso de fase final de vida e de processo ativo. Isso é alinhado com a família no plano antecipado de cuidados, onde eles gostariam que essa morte acontecesse, se pode ser no domicílio, se eles sustentam isso no domicílio, ou se a gente combina de voltar para o ambiente hospitalar. E o que a gente tem percebido é que muitos deles preferem permanecer em casa, claro, acompanhados pela equipe de saúde da região, e a gente faz esse monitoramento também à distância, tá? Lembre que a gente liga para eles e faz fala de WhatsApp também, para poder saber como eles estão. Um outro ponto que eu acabei não colocando aqui, mas vai aparecer nesse daqui, tá? Então, qual foi o impacto dessa unidade de transição para a instituição e para a rede? Uma redução da minha média de permanência desse perfil de pacientes de 98 para 55 dias. Eu consegui deshospitalizar 48% das minhas admissões nessa unidade de transição, tá? Aumentei a minha taxa de ocupação e gerei uma economia do sistema, para o sistema, a gente fez um saving só relacionado à diária de UTI. E a gente teve uma economia de quase 2 milhões de reais só olhando para a diária desses 30 pacientes que foram deshospitalizados, tá? A gente conseguiu mostrar com essa unidade de transição que quando eu deshospitalizo, eu não largo o paciente à própria sorte, que eu falo de continuidade de cuidado, que eu consigo, de fato, monitorar esse paciente do lado de fora, tá, gente? E o que é que chamou a nossa atenção? Dos pacientes que apresentam intercorrências após deshospitalização, a gente já enxergou que 75% dessas intercorrências, elas podem ser resolvidas via remota, com telesaúde, com saúde digital, tá? Seja ela por chamadas e consultas de vídeo, sejam elas por ligação ou por acompanhamento via WhatsApp, tá? Então, 75% dos pacientes que apresentaram intercorrências, essas intercorrências foram resolvidas com acompanhamento remoto. 25% apenas deles precisaram, de fato,
ser remanejados para unidades de saúde, para a UPA, para unidades de urgências ou para o ambiente hospitalar para reinternar, mostrando que, de fato, a deshospitalização segura, devolver esta criança para o seu território, ela é possível. Aqui é basicamente o que eu tinha falado. Eu acabei colocando essa foto de forma propositada, tá? Por quê? Como eu falei, por mais que a gente tente trazer um ambiente de rotina, de vida normal para dentro do hospital, tanto esses pacientes quanto essas famílias, eles ficam olhando a vida passar pela janela. E aí eu coloquei, será que de fato eles são protagonistas das suas histórias? Será que vê a vida passar só por essa janelinha, tendo oportunidade de viver uma rotina com o mínimo de normalidade dentro daquilo que a gente, equipe de saúde, permite? Será que isso é ser protagonista real da sua história? Então, acho que fica a reflexão para a gente, né? O que a gente quer, na verdade, gente, é o que essa foto está trazendo para a gente. Eu tenho uma criança com lipofucinose, tá? Com traqueostomia, com gastrostomia, que teve um desmame ventilatório muito difícil, porque é uma criança que convulsionava várias vezes ao longo do dia, que faz múltiplos anticonvulsivantes, então foi muito difícil controlar o sintoma convulsão dessa criança. Ele permaneceu muitos meses no ambiente hospitalar, e a equipe realmente teve esse olhar diferenciado para conseguir desmame ventilatório dessa criança, para conseguir controlar essas crises convulsivas, conseguir treinar e dar segurança para que essa família pudesse voltar para o seu território. Essa família mora numa zona rural de Bragança, que é um município que dista 215 quilômetros aqui da capital. Esse igarapé aí é algo muito rotineiro para as nossas famílias aqui, gente. Isso aí faz parte da vida diária do paraense e é praticamente no quintal deles. E essa mãe conseguiu oportunizar para essa criança e para essa família um banho no igarapé com traqueostomia, com gastrostomia, mostrando para a gente que é possível uma deshospitalização segura, uma rotina de vida, entre aspas, normal, segura, se a gente se der as mãos e mostrar para nós e para as famílias que, de fato, isso é possível, tá? Então, a criança crônica complexa na Amazônia, ela não precisa apenas sobreviver à doença, ela precisa de uma rede capaz de sustentar sua vida, sua dignidade e seu projeto de futuro no território onde vive. O desafio do Pará, e eu enxerguei que, infelizmente ou felizmente, não é só no Pará, não é construir mais leitos, mas construir uma rede que faça com que esses leitos deixem de ser necessários. Essas crianças, elas vão mostrando para a gente que a complexidade clínica não é sinônimo de ambiente hospitalar, que elas podem ser cuidadas fora do hospital, desde que a gente, de fato, arregace as mangas e se disponibilize em construir esse cuidado seguro para eles e para as suas famílias. Essa mesma mãe, essa criança é uma criança que ama o rio, que ama o igarapé, que ama o mar. Existe um vídeo que eu não vou conseguir mostrar, mas que eu posso colocar lá no grupo para vocês verem, que no vídeo tá a mãe, a avó tomando banho naquele igarapé da foto que eu mostrei para vocês, e a avó fala assim: bate na água, porque ele amava tomar banho e bater na água para ver a água espirrar, e a mãe faz isso no vídeo. Então, para mostrar para a gente que são memórias afetivas, que é um cuidado que é possível a gente resgatar a dignidade dessas crianças e dessas famílias, trazendo um mínimo aí realmente de autonomia, de vida cotidiana, né? Fortalecendo esses laços que existem entre eles. Aqui ela oportunizou levá-lo à praia, que é algo que ela amava, e eles fizeram essa foto que é lindíssima. E essa mãe, essa família, quando soube que a gente ia apresentar o case Santa Casa no Congresso da Fiocruz, ela pediu, ela falou assim: por favor, mostre a foto, a minha foto e a foto dele, para que possa inspirar outras mães, outras famílias, outros profissionais de saúde, para que vocês enxerguem que é possível resgatar as nossas vidas fora do ambiente do hospital. Não tem como, né, a gente não agradecer a todo esse time que rema junto todos os dias para que essas deshospitalizações realmente aconteçam. E aqui a gente traz a visão da vida que eles têm da janelinha por onde eles olham, né? Que é dentro desse ambiente aí da Santa Casa, que agora nosso jambeiro está aí florido,
com esse chãozinho aí cor-de-rosa, mas que ainda assim, gente, nada do que a gente tente fazer dentro do ambiente hospitalar vai se comparar à vida que essas crianças podem ter quando são devolvidas, de fato, ao seu território. E penso eu que é para isso que a gente está construindo essa grande rede, né? Para mostrar para todos nós que é possível, para que a gente possa se fortalecer naqueles dias de muita dificuldade, que a gente para e pensa, será que realmente esse é o caminho? Será que, de fato, tudo isso vai ser possível? Ou será que é só uma utopia que está esvaindo toda a minha energia e que, infelizmente, eu não vou conseguir ver acontecer nunca? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, essa grande rede que fortalece a todos nós todos os dias, tá? Fico à disposição aqui para eventuais dúvidas e prometo que eu vou botar o vídeo dele lá, batendo palminha, da mãe batendo na água para vocês verem, porque é muito lindo. Claro, a gente só pede que não compartilhe, né, pela questão ética e pelo respeito realmente a eles. Eu vou parar o meu compartilhamento aqui. Ai, minha amiga, eu fiquei emocionada no dia do congresso e fiquei de novo. Essa foto deles no Igarapé é demais, assim. Ainda mais quando a gente não tem, eu não tenho contato, assim, com a realidade da comunidade ribeirinha. E aí, quando você começou a explicar o distanciamento até o dimensionamento, né, do Melhor em Casa, e aí eu fiquei, meu Deus, porque aqui no meu sertãozinho, a gente já fica pensando, quando eu vou deshospitalizar, que eu quero que essa família consiga ter acessibilidade a um pronto atendimento, e aí eu me preocupo com a estrada, né? Se, de alguma forma, ele consegue se deslocar, está preocupado com o rio. E aí é uma loucura, né, Patrícia? Porque o nosso país é essa loucura, né? Então, poder fazer essa troca com você é assim, e saber que funciona, porque eu acho que é isso que você está finalizando sua apresentação, né? Às vezes a gente está, ai, nossa, eu não estou mais conseguindo, está muito difícil, não tem dado certo aqui. E aí ter essa troca, poxa, tem colega que está super difícil também o estado, e conseguiu, e aí, tipo, vamos fazer uma troca, vamos ver o que você conseguiu fazer, como a gente às vezes está fazendo, né? O que você fez, qual foi o caminho que você foi, aí você traz os dados, e querendo ou não, por mais que tenha um lado humano, tem um lado da OMS, mas olha os dados, né? Olha o dado de rodar leito, olha a economia, né? Então, assim, o gestor, porque afinal de contas são tantas questões envolvidas, são tantos problemas de saúde envolvidos, a questão do dinheiro é muito relevante, né? A questão de impacto, né? Então, assim, você traz um dado muito importante, né, Patrícia? Porque aí você já tem a vivência, né, de gestão. Então, poxa, a tua apresentação é sensacional. Então, eu fico muito feliz, muito obrigada mesmo, de novo, né, de estar fazendo e trazendo essa troca. Vai ficar gravado aqui. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas eu fico assim, emocionadíssima, emocionadíssima. Eu fico, nossa, enfim. Obrigada. Só pegando o gancho no que a Sinara falou, o quanto realmente, gente, essa troca fortalece a todos nós. Por exemplo, eu falei para ela, Sinara, eu estou angustiada com o menino aqui, porque ele é gemelar, na verdade, assim, é uma família que é até aqui, de um bairro periférico, mas é de Belém mesmo, né? Só que, assim, era um relacionamento, os pais namoraram, essa mãe acabou engravidando de gêmeos, na verdade, então esse casal não tem vínculo nenhum, mas existe uma avó paterna que é muito presente e que manifesta o desejo de levar essa criança para casa. Foi um trabalho de parto prolongado, um dos gêmeos nasceu bem, o outro nasceu em morte aparente, foi reanimado, uma reanimação prolongada, desculpa, sobreviveu, mas ficou anoxiado grave, dependente de ventilação mecânica. É traqueostomizado, gastrostomizado. O que acontece? Essa gastrostomia dele nunca funcionou. A gente não sabe o que aconteceu no momento da confecção dessa gastro, a gente até tem a impressão, às vezes, de que eles deram uma rotacionada no estômago desse menino e que por isso a gente não consegue fazer progressão de dieta, mas a cirurgia fala que não, bate o pé que não é isso, o fato é que não funciona, tá? E ele só consegue alimentar com sonda nasointeral.
Só que o que ocorre, gente? A família, ela traz muito um discurso de culpa, de que ele é assim, sequelado, que ele é grave por negligência médica, porque passaram do tempo de intervir, e que esse sofrimento foi por conta da negligência da equipe. E aí a gente vem tentando, né, desconstruir tudo isso com o cuidado que é ofertado para essa criança. Um gemelar está em casa, o outro mora com a gente na UTI há 1 ano, porque a gente não consegue progredir essa dieta porque o menino tem essa sonda nasointeral. E aí, qual é o receio? A gente foi trocar para saber quem está mandando os meninos para casa com sonda, né? E a Sinara falou: para a gente isso é fichinha. A gente manda, não acontece nada, mas o nosso receio é porque já é uma família que traz esse discurso, né, da negligência, da falta de cuidado. Então, aí o medo era meu, Patrícia, né, era pessoal, da gente mandar essa criança para casa, essa sonda deslocar, essa avó não perceber, esse menino broncoaspirar e acabar morrendo em casa, e ela ter este sentimento de abandono, de negligência fortalecido. Mas a gente, depois da troca aí com o Sinara, a gente já está alinhando a nossa equipe, alinhando o discurso com essa família para deshospitalizar essa criança também. E a gente sabe que depois que deshospitaliza o primeiro e a gente vê que deu certo, os seguintes é rápido. A gente já aprendeu o caminho, já sabe como cuidar, já estruturou a rede que vai receber essa criança se precisar repassar, porque a Santa Casa não tem porta aberta. Então, ele vai precisar ir para esse pronto-socorro estadual, para repassar a sonda, para fazer raio-x, para conseguir voltar para casa. Então, é esse alinhamento de rede que a gente está fazendo para conseguir deshospitalizar essa criança. Então, mostra que momentos como esse são extremamente importantes para nós. Muito. Trocar a experiência e falar: olha, comigo está dando certo, contigo vai dar também. Tenta a tua região e tenta, e bora ver o que acontece, fica acompanhando, né? Então, é fantástico, gente. Eu queria até te perguntar, Patrícia, esse acompanhamento que você tem feito, é porque dentro da sua equipe, a mesma equipe do São Cosme é quem faz o acompanhamento, Aí vocês têm um tempo para fazer o acompanhamento, vocês determinaram, porque eu sei que só tem 1 ano de unidade. A gente faz uma briga danada aqui, né? Até para que as pessoas enxerguem a importância desse monitoramento, entende? Tanto que às vezes ele capenga, a gente vai puxar as orelhas, aí a gente volta de novo. Como eles saem com os nossos telefones pessoais, tá, gente? Até porque não são tantas crianças assim, mas eles saem com os nossos telefones pessoais, então as famílias também fazem contato com a gente. Mas o que acontece? Qual foi o fluxo que a gente definiu agora? Um dia por semana, a equipe para fazer esse monitoramento, tá? Então, a gente até dividiu para não ficar pesado para ninguém. Então, uma semana a enfermeira faz, na outra semana a assistente social faz o contato, na outra semana é o médico diarista que faz, na outra sou eu que faço. Então, a gente montou tipo um cronograma de acompanhamento. E as famílias saem com os nossos contatos também. E agora a gente tem um telefone institucional para isso. Então, teve algum problema, essa família, ela liga e ela manda uma mensagem no WhatsApp também, para que fique registrado e a gente retorne para eles. Entendi, perfeito. Perfeito. Uma das unidades daqui, que é a primeira que a gente estava, que é a do Sopai, que é a do hospital secundário, que não é porta aberta, ela iniciou em 2019. No início, a gente conseguiu acompanhar. E é uma pena a gente ter perdido um pouco isso, porque aí a fragilidade dos vínculos, né? A gente acabou rodando muito profissional. Hoje, no SEIB, a gente não acompanha. A comissão de cuidado paliativo acaba tendo esse vínculo, porque aí tem a gente chama de palizap. A gente tem um palizap, mas a gente, de fato, não tem um monitoramento. Então, você ter esse dado, ele é muito legal também, assim, sabe? A gente acaba sabendo de alguns óbitos domiciliares, então a gente sabe mais dos óbitos, do que, de fato, assim, reinternou. A gente acaba sabendo quem reinterna no SEIB. Aí, fulaninho reinternou e tal. Mas, assim, dado mesmo. E aí, desde que eu te conheci, eu percebo que você tem sempre esses dados. E eles é que trazem para a gestão. Isso é muito importante. E aí, eu acho que quem estiver aqui, quem assistir a aula, entender isso para a gestão, é o que fundamenta muito, até número de profissional, a questão da equipe, tudo, né, Patrícia? Então, assim, é muito importante. E às vezes eles enxergam como custo. Vai abrir mais uma unidade, né? Vai aumentar o custo, aí você mostra, não, pelo contrário, eu estou te ajudando aqui a reduzir, tirando esse paciente que não precisa estar aqui dentro. Né? Perfeito. E a gente mostrou só diária, né, gente? Tem todo o custo indireto aí que a gente acabou não agregando aqui. Então, com certeza, isso é pelo menos 3 vezes mais aí. É verdade. Né? Perfeito. Patrícia, muito obrigada. Muito obrigada. Nada, muito obrigada. Gente.
Gente, então bora lá, mais uma semana inspiradora pra gente começar. Bora lá. Um beijo, tá, gente? Obrigada. Gente, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.